Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Santos e Região. Oferece aos seus associados assistência médica e odontológica, assistência jurídica e entretenimento. Associe-se. Avenida Conselheiro Nébias, 262, Vila Matias, Santos. Telefone 3228-9200. Alô, Baixada Santista, ó, sem reação, chegando pela sua TV Com, canal 11 da NET, falando para Santos, São Vicente e Praia Grande. Um abraço especial aos nossos telespectadores que acompanham o nosso programa. Nessa segunda-feira, início de semana, eu tenho a presença do pastor Milton, da Igreja Jardim de Oração, gentilmente vindo ao programa. Pastor, boa tarde e obrigado pela participação. Muito obrigado, viu? Mais uma vez, é sempre uma honra, uma alegria poder estar aqui no seu programa. Pastor, dois temas que, logo na manhã dessa segunda-feira, uma pessoa, um homem de 33 anos, invadiu uma escola no Rio Grande do Norte e matou uma adolescente de 17 anos, está aí a foto da menina, depois se suicidou. Ele que teve acesso fácil à escola porque prestava serviços à escola. E ele também entrou, matou a criança, a jovem, a adolescente, se suicidou. E esse cidadão queria namorar a adolescente de 17 anos, e a família naturalmente era contra, criou, que coisa, né? E olha, nos Estados Unidos teve esse caso da mulher que teve um ataque de pânico, né, achando que o Obama a perseguia. Pois é, a gente pode até, muito embora seja um caso sério, até brincar, parece que está todo mundo ficando louco, né? Mas nesse caso específico, acho que esse homem, ele foi acometido, né, de uma loucura mesmo e confundiu, viu, Augusto, paixão com amor. São coisas totalmente diferentes, né? E ele, naturalmente, movido por paixão é louca mesmo. Ele, então, entrou e cometeu esse ato louco aí, marcando a vida dele, marcando a vida de toda a família. Triste. De forma espiritual, qual é o impacto quando uma pessoa comete um suicídio? E no caso desse homem de 33 anos, que queria namorar uma menina de 17, olha só, a foto da menina mostra que, inclusive, ela tinha uma feição de criança, não é? Você tem hoje meninas de 17 anos que parecem até mulheres, mas essa tinha feição de criança. De forma religiosa, né, qual o impacto num cidadão que mata alguém, tira a vida, no início da vida de uma pessoa e depois se mata? Como é que funciona isso na ótica da Igreja Presbiteriana? Augusto, as várias correntes religiosas, cada uma tem uma posição a respeito, né? Nós, os presbiterianos, os reformados, vou falar por nós, diferentemente do que a religião da maioria no Brasil hoje pensa, que o cara se matou, vai para o inferno, eu tenho alguma dificuldade de acreditar nisso, porque nosso Deus é um Deus de muita misericórdia. E pode ser que num último instante Deus conceda a essa pessoa tempo e razões e sentimento para ele se arrepender, né? Eu vivi isso quando um rapaz, em frente do meu prédio, se jogou do 10º andar. E eu queria ir lá, eram 3 horas da manhã, mas a minha esposa ficou, o barulho foi muito grande, aquela comoção toda, isso já faz alguns anos, e ele padeceu, ficou gritando de dor e tal, acabou morrendo depois pelo trauma, mas eu creio que existe, Deus é Senhor de misericórdia e bondade. Quem sou eu para dizer que alguém vai para o inferno que comete um suicídio? Eu não sei, a Bíblia não fala isso. A Bíblia não me dá autoridade hoje, tudo que eu estudei, para dizer que alguém comete. Pode ser alguém acometido de uma loucura,
né, de um desequilíbrio mental, exatamente, psiquiátrico, um surto. Enfim, e a gente não sabe, Deus sabe. Então, eu caminho com a visão... A Bíblia não fala em suicídio? Não, a Bíblia fala que Jonas cometeu um suicídio. Desculpe, Judas cometeu suicídio. Logo depois que ele... Mas com aquele comprometimento moral dele, teria sido... Quando ele trai, né? Sim. E depois ele percebe que ele traiu sangue inocente, a primeira coisa que ele faz é devolver para aqueles homens que haviam contratado o serviço dele para indicar Jesus e para trair Jesus, ele devolve as moedas de prata, e aquele dinheiro até os fariseus compraram um cemitério, um campo que serviu de cemitério para peregrinos, pessoas que não tinham destino. E ele foi e se enforcou. A Bíblia diz que a cena foi horrível, que parte das entranhas saíram para fora. Existe um texto bíblico que fala sobre isso. Mas ele foi e se enforcou. A Bíblia fala isso. São dois tipos. Remorso é uma coisa e arrependimento é outro. Pedro também negou Jesus, mas ele se arrependeu e foi restaurado. Judas negou e traiu Jesus, mas ele teve remorso e não arrependimento verdadeiro. Um outro tema que essa semana, na verdade o final de semana, repercutiu durante o final de semana e no início da semana. Na quinta-feira a Rede Globo apresentou a reestreia do programa Amor e Sexo, né? Programa apresentado pela apresentadora Fernanda Lima, e nesse programa, aliás, a Fernanda, uma das mulheres mais bonitas do Brasil, e a Fernanda, olha, vou pedir só para ficar um minutinho, no início do programa, uma série de atores e atrizes, né, ou modelos, enfim, eles adentram o palco, né, primeiro eles vão de costas, depois vêm de frente, todos nus. E você conseguia perceber a nudez, né? O pênis do homem, era fácil de identificar, a vagina da mulher, quer dizer, ficava uma imagem muito forte. Nós temos mais fotos? Aí não. Olha, e aí o Otaviano Costa, que também... O Otaviano Costa, que também fez um striptease lá e ficou peladão. Mostra outra foto aí, por favor. Pode ir passando. Ele também ficou peladão. Aí estão os atores, né, e as atrizes. E depois eles voltam para o palco, voltam para a plateia e sentam ali na plateia como se nada houvesse. Nas redes sociais a repercussão se dividiu, viu, pastor? Uhum. Muita gente gostou e muita gente criticou, não é? E nós aqui recentemente falamos desse exagero, dessa exploração da sexualidade e do erotismo, e acho que o programa em si até que é um pouco, até pelo horário, 11h30 da noite, é lógico, tem um tema um pouco mais pesado, mas pelo horário, e hoje os pais também têm que administrar o que os filhos veem, mas a imagem em si eu achei bastante... não vou dizer pesada, que seria hipocrisia dizer, porque a gente vê isso aí todos os dias, em todos os lugares, é impressionante. Mas uma forçação de barra, porque no fundo, foi apenas uma forma de... uma alegoria no tema do programa, que era nudez. Aí puseram um monte de gente pelada. Bom, longe de nós, eu sei que você, nem seu programa tem cunho moralista, né? Lógico. Quem somos nós, né? Verdade. Mas acontece o seguinte, primeiro a gente tem que lembrar que uma televisão de sinal aberto é uma concessão pública, né, Augusto? E o Estado, ele tem que cuidar de alguns excessos. Eu acho que, sinceramente, eu não vi o programa, mas me sentiria constrangido se eu estivesse ali ao lado de uma filha, de um parente. Eu acho que há lugar para tudo na vida. E não é na televisão que a gente vai ficar sem roupa. De um mau gosto tremendo, eu acho que esses artistas, eles têm talento suficiente para não necessitar caminhar numa linha dessa, né? Eu acho que foi de mau gosto, eu acho que não atingiu, pelo menos para mim, né, vendo essas cenas aí, para mim, isso só diminui, não aumenta. Agora, de uma maneira geral, o domingo à noite, ele está permeado de
de nudez, né? A Bandeirantes, através do programa Pânico, lá, as moças elas estão nuas, né? Você tem o programa da Rede TV, que tem lá o teste de fidelidade apresentado pelo João Kleber, que também as mulheres estão nuas. Você quando passa, né, quando você tem o controle remoto, qualquer pai, um filho que está lá vendo televisão, enfim, você não consegue controlar, porque você corta todos os canais, porque todos os canais têm, e a Rede Globo ainda era uma ilha, vamos dizer assim, de um moralismo, não no sentido de texto, não é? Porque de texto eles já romperam essa barreira há muito tempo com as novelas, não é? Mas no aspecto visual ainda se mantinha numa ilha de proteção. Acabou, viu, pastor? É, o que a gente está vendo, e o pior de tudo isso, Augusto, é que ao lado desse mal que está acontecendo, uma erotização precoce nas crianças, nossos filhos, né? A gente sabe que está por trás disso essa concorrência desenfreada por audiência. É verdade. Quanto mais gente pelada, maior a audiência. Então, aonde nós vamos parar? Então, esse eu acho que é um cuidado que algumas pessoas, né, e eu creio que a opinião pública pode ajudar aí esses diretores, essas pessoas, porque o pudor já foi embora há muito tempo. Né? Pastor, muita gente vai dizer que nós estamos errados, porque se tem gente para assistir, então eles estão no caminho certo e nós estamos no caminho errado. E nesse caso do programa, a audiência do Amor e Sexo registrou 14 pontos de média, contra 7 do SBT e Record. Quer dizer, ficou em primeiro lugar, com o dobro de audiência dos canais que ficaram em segundo lugar. Então eu estou correto. Eu estou correto na minha avaliação. A questão é de audiência. É de audiência. Então, se for assim, daqui a pouco você imagina o que vai passar. Porque quanto mais nudez aparecer, quanto mais coisa erótica. Porque sensualidade é uma coisa, erotismo é outra. Sensualidade é uma coisa até bonita, na mulher, tanto na mulher quanto no homem. Eu acho que ter os seus limites é coisa bonita. Todos nós, todo homem, né, que não seja homossexual, que não tenha uma tendência para cá ou para lá, ele gosta de ver o corpo de uma mulher e vice-versa. Então isso aí, falar que não é mentira. Agora, caminhar para uma erotização, baixando o nível, né, no intuito de termos liberdade, agora pode tudo, isso é perigosíssimo. Se for assim, daqui a pouco alguma TV vai passar cenas explícitas. E aí nós não sabemos onde vai parar. Não precisa ir muito longe, não. Você tem nesse teste de fidelidade quase a consumação do ato sexual. Nós ficamos assim só preocupados porque, na verdade, muitas das pessoas que têm acesso, eu vou falar das crianças que têm acesso a essa informação, isso acaba até confundindo um pouco. Porque 11 horas da noite, antigamente era o horário da criança estar dormindo. Mas hoje, sexta, sábado, não vou dizer domingo, mas sexta e sábado é um horário até cedo para as crianças. Nós estamos indo dormir cada vez mais tarde, né? Está mudando, aos poucos as gerações vão mudando os horários. E lembrar que a partir do dia 20 de outubro já vamos ter horário de verão, pior ainda mais essa relação de horário, viu? Você está correto, né? E o que me preocupa, né, é a erotização da criança, e a criança, então, com atitudes e com maneiras e trejeitos que ela vê e que ela imita, provocando pessoas que entendem que a criança está querendo ter algum tipo de relacionamento com ela. Isso é um prato aberto, uma porta aberta, melhor dizendo, para tendências pedófilas, que nós já vimos, né? Esse mesmo rapaz, um camarada que é um homem maduro, se relacionar com uma menina de 17 anos, muito embora as mulheres amadureçam muito mais cedo que os homens, né? Ela pode ter dado sinais a ele que estava apaixonado, coisa do tipo, enfim, e que ela aprendeu, está acostumada a passar e o cara entendeu assim, só que não era nada daquilo. É verdade. Né? E a criança pode fazer isso. E o cara está pensando, o pedófilo está pensando que a criança está querendo alguma coisa com ela, mas o que ela está fazendo é uma replicação daquilo que ela vê de maneira indevida
na TV aberta. Nós vamos fazer um breve intervalo, é muito rápido, fique aí, eu volto já. Com experiência e credibilidade no mercado, a Aliança Administradora oferece diversas opções em planos de saúde e odontológico, sempre em condições exclusivas para órgãos e entidades de classe como associações, sindicatos e conselhos. Para ter acesso às centenas de clínicas, hospitais e laboratórios bem pertinho de você, faça um plano de saúde com a Aliança. E isso pode ser mais barato do que você pensa. Com os planos coletivos oferecidos pela Aliança, você poderá escolher entre várias operadoras, optando por aquela que melhor atende suas necessidades e da sua família. Você poderá fazer a sua adesão a um plano de saúde por telefone ou online. Acesse nosso site, conheça melhor os planos oferecidos pela Aliança e escolha a melhor opção para a sua saúde e para a saúde do seu bolso. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e à sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Estamos de volta ao vivo, mandar um abraço especial aos nossos apoiadores, em especial a Ozan, www.ozan.com.br. Você quer conhecer os benefícios da Ozan? 32288000. Um abraço especial, Ponta de Lança, novo Ponta de Lança do Jabaquara, grande Fábio Garibe. Quem nos apoia também, o restaurante Boqueirão Express Grill, apesar do São Paulo estar caindo pelas tabelas, o Nelson tá lá, firme e forte. Ele disse que o Rogério Ceni vai jogar até os 50 anos. Restaurante Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, ao lado da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão. E também os meus amigos do Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuário. O Incatep qualificando a mão de obra do trabalhador portuário e preparando para o mercado de trabalho. Hoje é importante... Você que é trabalhador da área portuária, se não tiver qualificação, vai rodar. E não adianta Senep, não adianta nada disso. O que os terminais contam são os cursos do Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária. Antes de voltar ao tema que nós temos ainda para abordar, pastor Milton quer fazer uma divulgação de um culto, é isso, pastor? É uma comemoração, na verdade, né? Eu agradeço sempre a sua gentileza, Imagina. Viu? A sua abertura. Mas nós vamos ter agora, no dia 31 de outubro, comemoramos a reforma religiosa do século XVI. A reforma que cindiu a igreja cristã. Foi lá em 1517, quando Martinho Lutero se levanta e, vendo tudo o que estava acontecendo, a venda de indulgências, principalmente isso,
ele então se levanta e levanta um brado contra aquele sistema de vender um pedaço do céu por dinheiro, trocar uma segurança que Deus nunca autorizou fazer. Então, todo dia 31, nós comemoramos esta reforma, 31 de outubro. Daí surgiu a igreja presbiteriana, pastor? Surgiu a igreja protestante, chamada. A nossa igreja é uma igreja que é herdeira da reforma. A nossa igreja é uma igreja histórica, a igreja presbiteriana, que ela veio, na verdade, a nossa igreja é organizada mesmo na Escócia e depois com uma extensão através de Calvino em Genebra. Dali ela foi para os Estados Unidos, com a perseguição religiosa da Inquisição. Os calvinistas fugiram para lá, fugiram para o Brasil, tanto para a Holanda, tanto para Pernambuco com os holandeses. Os franceses calvinistas também fugiram para o Rio de Janeiro, que são, na nossa história a gente conhece como invasão francesa, invasão holandesa, mas na verdade essas pessoas fugiam em razão da Inquisição. Perseguição religiosa. Por isso que a igreja presbiteriana, a primeira é no Rio de Janeiro, razão dessa influência dos franceses. Sim. Mas note bem, em 1540, por aí, que houve a chegada dos franceses. Mas a fundação da igreja no Rio, ela é bem posterior. 1859, que o missionário Ashbel Green Simonton, ele aporta no Rio de Janeiro, mas aí ele vem não fugindo de alguma coisa, ele vem com o intuito de trazer a igreja presbiteriana para o solo brasileiro. E no caso da invasão, nós aprendemos na escola da invasão holandesa, era a vinda dos holandeses fugindo da Inquisição. Os holandeses protestantes. Os holandeses calvinistas e protestantes. Na verdade, eles queriam implantar aqui um território. O que moveu eles para cá tinha uma questão política com Maurício de Nassau, que foi um grande estadista. Quando a gente vai a Pernambuco, a gente vê ainda obras do tempo da invasão holandesa. Lá, Augusto, eles permitiam, tinha liberdade religiosa. A primeira sinagoga judaica das Américas, falo dos Estados Unidos, América Central, América do Sul, foi lá no Nordeste do Brasil. Depois encontraram, a questão de 10 anos atrás, coisa assim, encontraram lá os vestígios da primeira liberdade. Quando os portugueses retomaram, expulsaram os holandeses, você imagine para onde os judeus foram. Foram para uma ilha no hemisfério norte, chamada Manhattan. E lá eles fundaram e fizeram o país ser o que a América do Norte é. É verdade. Hoje nós sabemos pela história, grande parte dos judeus que foram expulsos e fugiram do Brasil foram para Manhattan e lá fundaram, então, são os banqueiros, o grande poder econômico americano em Nova York e tal, tem suas raízes dessa fuga. Eu desconhecia dessa informação. Quer dizer, olha, tem essa história, né? Quem se for, eu, por exemplo, me formei no ensino, agora mudou os nomes, mas da primeira à quinta série, antigamente, né, você ainda tinha um ranço muito forte da ditadura, né, das informações que nós deveríamos receber. E depois você vai aprendendo que a história é bem diferente do que relatada nos livros de história, né? Precisava mudar isso. Não sei hoje, eu não tenho filhos, então não consigo acompanhar, mas espero que a pedagogia tenha avançado, a literatura pedagógica tenha avançado no aspecto de contar verdades como essa que nós estamos ouvindo aqui. Na verdade, os holandeses, eles trouxeram muito progresso, sobretudo os holandeses, né? Ali no nordeste do Brasil, sobretudo Recife, aquela região, foram muito beneficiados pela presença holandesa ali. E tem muita gente que é descendente de holandês. E nem sabe, viu? E olha, naturalmente que a cultura, né, um povo
mais avançado culturalmente, mais tempo de existência, sempre acaba trazendo de forma positiva influências para o desenvolvimento de uma nação. Pastor, muito obrigado pela participação nessa segunda-feira, viu? Muito obrigado. Quer deixar um abraço para todo mundo? Não, está dado. A todas as minhas ovelhas do jardim, especialmente ao Maninho, diácono da igreja, que sempre tem a gentileza de me trazer aqui. Grande Maninho. Maninho, um abraço para você também. Nós estamos encerrando o programa de hoje, vamos embora, mas voltamos amanhã, às 1h30 da tarde, ao vivo, direto aqui dos estúdios da TV Com, falando para toda a Baixada Santista. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser e Ele há de querer. Tchau. Santos é uma cidade linda para morar e ótima para investir. Por isso, aproveite os lançamentos do Grupo Mendes. Ville de France, na Aparecida. Vista livre para o mar e para a sua felicidade. 2 e 4 suítes. Lazer completo. Terrazas Residence, na Ponta da Praia. O projeto perfeito no bairro ideal. 2 e 3 suítes e um lazer surpreendente. Lançamentos Grupo Mendes. Sua melhor escolha para morar e investir.